Tudo igual, os protagonistas são iguais. O governo caiu por causa da questão de Montenegro. Montenegro continua a ir a eleições. Como é que se apresentam os partidos agora para estas eleições antecipadas? Tudo na mesma, por isso... Então, porquê é que esperamos resultados diferentes ou consolidados? Bem, isso os portugueses é que vão ter que decidir em quem é que vão votar agora. Quer dizer, houve vários acontecimentos aqui. Isto é até mais cruel para o PSD, porque o governo claramente tinha mais popularidade agora do que tinha no início das eleições. As coisas tinham corrido bem. Eu disse aqui várias vezes, acho que o governo teve sorte. Há governos que não têm sorte, outros têm sorte. Eu acho que teve sorte. Claro, também tomou opções que fizeram aumentar essa popularidade. Mas eu acho que isso era notório. Se era suficiente para a maioria absoluta, duvido muito. Nunca saberemos. Mas acho que era notório que o PS estava em grandes dificuldades. A esquerda toda está em grandes dificuldades em Portugal. E o PSD, enfim, faria ali o seu caminho para ter mais conforto eleitoral lá para 2026, 2027. Isso acabou tudo. Isso acabou tudo. E, portanto, isso é uma grande mudança. Como é que as pessoas agora vão reagir? Não nos podemos esquecer que aquilo que o maior facto dominante das últimas eleições, as de 2024, foi não só uma queda estrondosa do Partido Socialista, como é muito raro acontecer, mas também uma redução da abstenção, uma vinda de muitos eleitores. Mais 1 milhão de eleitores. Rearranjou o sistema político todo para o fragmentar. Portanto, nós não sabemos se essa abstenção que desapareceu vai regressar a ser abstenção. Vamos ver. Isso está tudo por saber. Agora, é preciso também dizer aqui uma coisa. Eu tenho sido muito crítico da conduta de Luís Montenegro e do governo. Mas isto não pode servir, como disse Miguel Prata Roque, António Costa tem a bitola muito alta. Quer dizer, então este episódio vai servir, agora que falo eu, este episódio vai servir para passar uma esponja sobre os podres infinitos dos governos de José Sócrates, para começar, como eu já vi muitos socialistas tentarem fazer, e agora os governos de António Costa. Eu vou dizer qual era a bitola alta de António Costa. António Costa demitiu-se, nas circunstâncias que nós sabemos, porque achava que aquela suspeita e ele ser um objeto de investigação, por mais vago que fosse, não era suficiente para ser Primeiro-Ministro. Mas ele foi a correr ser Presidente do Conselho Europeu. Ele foi a correr ser Presidente do Conselho Europeu. E nunca disse aos pares onde andou a fazer lobby, incluindo Viktor Orbán, com que ele fez lobby decisivo. É preciso não esquecer, Viktor Orbán votou a favor de António Costa e contra von der Leyen na Comissão Europeia. É preciso não esquecer isto. Ele nunca andou a dizer que tinham encontrado 75 mil euros dentro no seu gabinete. Nem precisava, todas as agências internacionais o revelaram. Não, é muito curioso que os interlocutores de António Costa... Deixa-me acabar. É muito curioso que quando os interlocutores de António Costa sabiam disso, ficavam a pensar, bem, espera lá, então isto não é assim tão inocente como nos disseram a partir de Portugal. Calma lá, as coisas não foram exatamente assim. Depois, António Costa presidiu durante 8 anos a um governo que foi recordista de nepotismo. De um nepotismo sem memória em Portugal. E isso estendeu-se aos cargos de administração pública e ao próprio Conselho de Ministros. Uma prática inadmissível num país civilizado. E António Costa sancionou isso anos a fio. António Costa tolerou ministros, secretários de Estado. A Ministra da Cultura, já que o problema é uma empresa familiar, a Ministra da Cultura tem uma empresa familiar onde ela manteve sempre uma cota, desde que era vereador da Câmara Municipal de Lisboa, onde recebeu dezenas de cursos, 17 ou 18, ajustes diretos do dinheiro do Estado. Vamos lá ver uma coisa. Qual é a bitola alta de António Costa? É que são este tipo de coisas que vão levar à falência do nosso sistema político. Porque se nos disserem que, na verdade, os socialistas vão dizer assim, isto agora passa uma esponja sobre os nossos podres que nunca mais acabaram, que foram de António Costa e de José Sócrates, porque as coisas têm uma ligação, sim. Quem ganha as eleições para se formar governo em 2015, António Costa, foram os aliados de José Sócrates de 2011. Não foi os de António José Seguro, não foi esse PS, foi o PS de José Sócrates. E foi esse PS de José Sócrates que passou uma esponja, ou que tentou passar uma esponja, até ao limite, sobre o que José Sócrates tinha feito. E, portanto, não há comparação nenhuma sobre as coisas. Temos de ser exigentes com os nossos políticos e não optar por este sectarismo horrível que mina as instituições, onde vamos aproveitar uma crise política grave para compensar, para fazer ganhos partidários para crises políticas que foram inomináveis. Eu recordo as pessoas que com o governo de José Sócrates esteve em causa o Estado de Direito em Portugal. Não estamos a falar de coisas pequenas. Gostam tanto de falar de Viktor Orbán. Nós tivemos o nosso Viktor Orbán aqui. E ele foi patrocinado por uma pessoa que chegou a primeiro-ministro, que foi António Costa. E os seus ministros, Augusto Santos Silva, Vieira da Silva, Pedro Marques, quem eram eles senão os aliados de José Sócrates? Eu aceitarei todas as críticas ao meu partido. Todas as pessoas que me ouvem aqui sabem que eu serei sempre crítico do meu partido, quando o meu partido merece essas críticas. Não tolerarei, nunca, de ninguém que se aproveite esta crise para passar uma esponja sobre os podres que têm dado cabo do sistema político das instituições em Portugal. Isso eu não aceitarei.